Março Amarelo é o mês dedicado ao alerta sobre a endometriose. Segundo a Associação Brasileira da Doença, 7 milhões de brasileiras sofrem com ela. A maioria das pacientes tem entre 25 e 40 anos. Para saber mais sobre os sintomas, tratamentos e os procedimentos mais adequados agora durante a pandemia, eu conversei com o ginecologista e obstetra Marcos Tcherniakov, endometriose. A endometriose nada mais é do que a saída daquele tecido que reveste o útero por dentro, que a gente chama de endométrio. Aquele tecido que sai normalmente através da menstruação, é a saída desse tecido para dentro da cavidade pélvica ou abdominal. Então ela vai através das tubas e cai lá dentro da barriga. Normalmente, em órgãos como ovário, ele vai se implantar embaixo do útero. Muitas vezes ele pode acometer o intestino, pode acometer a bexiga. E é muito claro que isso causa uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória é que vai ser responsável, muito provavelmente, por todos os sintomas que essa mulher sente. E tem uma causa específica para que isso aconteça? Essa é uma pergunta enigmática. Hoje se estuda muito sobre a endometriose. Talvez a endometriose seja uma das doenças mais estudadas do ponto de vista científico, mas não se sabe ao certo o que realmente vem a causar a endometriose. Por que uma mulher desenvolve de uma maneira muito grave e outra desenvolve de uma maneira muito leve? Mas, seguramente, os estudos nos levam a alterações genéticas, né? Então, muito responsável por uma alteração genética, hereditária e uma parte imunológica. Então, muito provavelmente, a parte imunológica local, ela está comprometida naquela mulher que vai desenvolver a endometriose. E quais são os sintomas, as mudanças no organismo que levam a mulher a perceber que algo está diferente e que pode ser uma endometriose? Mulheres que normalmente não tinham cólica, ou ela tinha uma cólica muito pequena ao menstruar, ela se torna uma cólica muito maior, muitas vezes incapacitante, muitas vezes no momento da menstruação ela não consegue exercer as suas funções normais. Então é um sintoma que tem que chamar muito a atenção. Mulheres com problemas ou história de infertilidade. Hoje nós sabemos que mulheres com endometriose, de 30% a 50% delas vão ter alguma história ou alguma dificuldade em relação à gravidez. Isso não significa, Joyce, que não vão engravidar, mas sim que elas vão ter uma história de dificuldade para engravidar. Tem que chamar atenção. Mulheres com inchaços abdominais, aqueles que elas não tinham e passam a ter. Mulheres que ciclicamente, ou em todas as menstruações dela, falam sobre alterações intestinais, alterações urinárias, como dor ao urinar ou dor ao evacuar, muitas vezes sangramento quando vai urinar, ou alterações intestinais com sangramento quando vai evacuar. Tem que se chamar atenção. E outra coisa, mulheres que não tinham dor na relação sexual e passam a ter muita dor. E quais são os tratamentos possíveis para a endometriose? Normalmente, Joyce, nós começamos sempre por um tratamento clínico. Então, através de analgésicos, anti-inflamatórios, anticoncepcionais, os anticoncepcionais que nós usamos normalmente no dia a dia. Para quê? Brecar esse ciclo menstrual. Se eu estou falando que existe um sofrimento cíclico, a cada menstruação é um sofrimento para aquela mulher, eu tenho que brecar esse ciclo menstrual. Então, muitas dessas mulheres, só realizando isso, já vai ter uma qualidade de vida muito boa. Quando que nós indicamos cirurgias? Não dando resultado isso, ou seja, dando uma falha nesse tratamento, ou a paciente não podendo usar nenhuma dessas medicações que eu falei, a cirurgia está indicada e normalmente são cirurgias minimamente invasivas. Não deixe de fazer o seu acompanhamento, não deixe de procurar o médico se você sentir alguma coisa. Claro que nós estamos respeitando todas as medidas necessárias neste momento de pandemia, então não é sadio e não é bom ficar sofrendo dentro de casa. Isso não serve só para endometriose, e sim para várias outras doenças, inclusive cardiológicas. Não pode ficar em casa, porque senão piora. Eu estou recebendo, nessa época de pandemia,
pacientes com situações bem mais graves do que seriam um ano atrás. Dr. Marcos Cherniakowski, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma ótima tarde e até a próxima. Fico à disposição de vocês para qualquer outra oportunidade. Muito obrigado.